amigos, muito boa tarde na poderosa paz de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, general que nunca perdeu uma batalha. Está entrando no ar a segunda edição do programa teológico. Vocês estiveram aí com essa poderosa mensagem do pastor Roberto de Lucena. Pastor Roberto de Lucena, pastor da Igreja O Brasil para Cristo, trouxe a mensagem poderosa. E olha, tenho certeza que na próxima sexta-feira Deus estará usando o pastor Jamierson Oliveira também de modo... Aliás, na próxima sexta-feira o Senhor estará usando o pastor Cláudio Apolinário, na verdade, de forma profunda, de forma poderosa. Meus amados irmãos, como eu faço sempre, eu quero saudá-los dizendo Reirene Tuquírio, a paz do Senhor a você, que abrilhanta esta programação, que abrilhanta, nos dando o privilégio da sua audiência. Muito obrigado, viu? Reirene Tuquírio, a paz do Senhor em grego bíblico. Pastor, como eu aprendo a escrever isso? Olha, quero te convidar a entrar no meu Instagram lá e procurar no meu Instagram a imagem onde está escrito Reirene Tuquírio em caracteres gregos e a transliteração embaixo. Entra no meu Instagram, @Roberto Cruvinel, @Roberto Cruvinel. Nós estamos na segunda edição aqui desta programação. Os irmãos sabem que nós estamos orando pela família Apolinário, pela Rádio Musical, porque, lamentavelmente, uma grande denominação de São Paulo tem interesse de tirar a Rádio Musical da administração da família Apolinário. Fique tranquilo, existe um contrato, o contrato tem ainda muito tempo, está tudo certinho, o contrato vence em 2025, mas esse pessoal que trabalha de forma inescrupulosa e que nós não sabemos quem tem interesse de tirar a Rádio Musical da mão destes servos de Deus que é a família Apolinário. Agora, hoje nós vamos, na segunda edição do programa, que na verdade deveria ser apresentado pelo pastor Jamierson, mas circunstancialmente essa semana ele não pode, e me deu a honra de poder substituí-lo. Nós vamos continuar falando sobre introdução à teologia, introdução ao pensamento teológico. Importante isso. Segunda Epístola de Pedro, capítulo 3, e o versículo 18, não diga epístola a Pedro, porque Pedro não pode escrever para si. E versículo por quê? Porque é ruptela de texto, você vai aprender isso em introdução bíblica, tá? 3,18, o texto diz, quer ler? Bom, deixa eu apresentar para meus companheiros aqui, continua comigo o pastor Gessé Odilon, pastor, professor do nosso seminário, inclusive pastor Gessé Reirene Tuquírio. Reirene Tuquírio, pastor Roberto Cruvinel. É um privilégio estarmos na segunda edição do programa teológico, que vai ao ar todas as tardes. Já tive a oportunidade de estar aqui algumas vezes com o pastor Jamierson, e pela primeira vez agora neste programa com a condução do pastor Roberto Cruvinel. Já adiantando, antes de o senhor apresentar, vou deixar um abraço para um amigo que está aqui, que é o pastor Idail Costa, e é um prazer estar com ele mais uma vez, em mais um programa, deixando claro que ele é um homem de Deus, um amigo precioso, e esperamos fazer um bom programa esta tarde. Pastor Idail, que está aqui, já foi citado, então vamos lá. Pastor Idail é pastor da Assembleia de Deus, Ministério do Belém, não é? Ligado à Comissão Geral Assembleia de Deus do Brasil, cuja presidência é do pastor José Wellington Bezerra da Costa, não é isso? O Ministério do Belém, Júnior, a CGADB, o Júnior. Sim. Pastor, seja bem-vindo, Reirene Tuquírio. Paz do Senhor, pastor Roberto Cruvinel, meu amigo pastor Gessé Odilon, a minha alegria em poder também fazer parte deste evento, deste programa que está acontecendo aqui, uma imensa alegria na minha alma. Então nós vamos durante 55 minutinhos, e a honra é minha de estar com os irmãos, ensinando a palavra de Deus. A Bíblia diz, segunda Epístola de Pedro 3,18, não é? O senhor quer ler, pastor? Pode ler. Antes, crescei na graça e conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim agora, como no dia da eternidade. Amém. Isso, texto grego, aqui eu estou com um texto crítico, Destre Allen, de 28ª edição, diz, Auxanete de enhariti kai gnosei tu Kyriou rimon kai soteros Jesu Cristo, autu doxam kai nin kai eis rimeran aioanos, não é?
crescer na graça e conhecimento. É importante crescer em graça e conhecimento. Nós estamos falando aqui, nessa semana, uma matéria muito técnica, que é a matéria de introdução à teologia, introdução ao pensamento teológico. É importante crescer em conhecimento, não é? É muito importante crescer no conhecimento. Sim. Tanto que a conjunção aqui é cair, que é e ou também. Então a conjunção ela é aditiva ou adversativa? Nesse caso, aditiva. Então é importante o conhecimento. Sim. O que o senhor acha? Para mim, essa agregação do conhecimento não simplesmente obter ele, mas fazer com que ele também dê esse subsídio para o próprio desenvolvimento. Sem dúvida. Portanto, nós devemos nos debruçar sobre as Sagradas Letras e nos debruçar sobre a questão da ciência, a teologia quanto ciência. Não é? Existe uma diferença entre didarré e querigma. O que é o querigma? Querigma é a pregação, que muitas vezes você, dentro da questão homilética, inclusive a homilética pentecostal clássica, não é? Você tem uma ênfase, fala primordialmente as emoções, porém ela é fruto de um extenso trabalho de hermenêutica, que é de interpretação bíblica. Agora, o didarré fala primordialmente ao intelecto, ou didaquê, se você quiser dizer assim, né? Se você desejar dizer assim, fala ao intelecto. Então é importante entender qual a diferença de pregação e estudo. Qual é a protogênese da teologia? A Bíblia, diga tá Biblia. Tá Biblia. Que seriam os livros. Os livros. Que é a forma plural do neutro, né? Do neutro to biblion, que é o livro. Gesiel Gomes certa feita disse: abram o livro e não me perguntem que livro. Só existe um livro, o resto são opúsculos que enchem prateleira. Olha que coisa maravilhosa. Então a protogênese é a Bíblia, daí se deriva o dogma, que é a tese. Os professores que quiserem comentar já fica à vontade, tá? Que é a tese, que é o doquel, aquilo que me parece, o doquem, não é aquilo que me parece, que é a tese, que é o dogma. Por exemplo, um dogma, cremos em um Deus incriado subsistente em 3 pessoas. Tá certo isso? Tá certo? Um dogma, sim. Sim, tá no Mensageiro da Paz. Sim. Cremos em um Deus incriado subsistente em 3 pessoas. Quer dizer, Deus não foi criado e defende a Trinidade. Aí vem lá alguém com um papelzinho escrevendo: We believe in God, in Jesus Christ and the Holy Ghost. Eu li dessa forma. Nós cremos em Deus, em Jesus e no Espírito Santo. Parece verdade, né? Mas a pior mentira é que mais parece com a verdade. Essa é a primeira regra Mormon. Não está dizendo que os 3 são um. Então essa seria a haireses, a heresia. E aí depura o que você... É importante aprender o que as pessoas pensam, porque aí depura a sua... aquilo que você conhece. Então, pastores, eu comecei falando sobre a etimologia da palavra teologia, de 2 vocábulos gregos, theos, Deus, logos, estudo ou tratado. O que é teologia para você? Dei várias questões de teologia. O que é, pastor Gessel de Lom, teologia para você? Teologia é um esforço humano com base na revelação escrita de Deus, que é a Bíblia, encontrar elementos de verdade para se aproximar de Deus. Então, com base na etimologia da palavra, que seria o estudo da divindade, o estudo de Deus, eu classificaria a teologia como um esforço de estar próximo de Deus, e o único caminho, ou o melhor caminho para isso seria através do livro que fala sobre como Deus revela ao homem, que é a Bíblia. Então a fonte da teologia, no meu entendimento, seria a Bíblia, as Sagradas Escrituras, com base em Isaías 34:16, né? Buscar o livro do Senhor e lede, nenhuma destas coisas falhará, nenhuma nem outra, porque a minha boca o produziu. Então o homem tenta sistematizar os assuntos dentro da palavra de Deus, encontrar verdades e que essas verdades o aproximem de Deus. Amém, que bênção. Não sei entender bem, pastor? Teologia para mim é a expressão de Deus, né? Manifestação de Deus ao nosso alcance. E a própria derivação, né? É o estudo sobre Deus. É a expressão revelada de Deus aos homens. E aí, dentro do contexto bíblico, que é o que chegou ao nosso alcance, da sua obra, da sua própria revelação, seja dentro da natureza, dentro da obra manifesta dos seus atributos comunicáveis. Maravilha. Porque se você traduzir isso a teologia e o estudo de Deus, quem pode estudar Deus insondável?
Não é isso? Então eu coloquei há uns 30, quase 30 anos atrás, quase 30, eu escrevi o seguinte: teologia é o estudo sistemático, progressivo, minucioso e exaustivo no que concerne a todas as coisas relacionadas com a divindade, seja passadas, presentes ou no porvir, que não alteram a palavra revelada com o intuito de levar o estudante a uma experiência real e pessoal com o seu Deus, bem como conhecimento e prática de toda a vontade de Deus para a sua vida. Essa foi a minha definição lá nos vídeos dos anos 90, quando eu fiz a minha disciplina de introdução à teologia na faculdade. E aí, pastores, eu quero perguntar, nós temos várias questões sobre o que não é teologia, entendimento inadequado, ciência da religião, que é inadequado. Se você quiser ver a aula número 1, entra no meu YouTube, ele já está lá, tá? A aula de ontem já está no YouTube. Então você pode entrar, pastor Roberto Cruvinel. Agora, qual é a relação entre estudo teológico e vida devocional? Os pastores, qual dos pastores quer falar primeiro? Pastor, e daí vida devocional. A vida devocional, na minha humilde compreensão, esta é o emprego do conhecimento bíblico, a prática, seja dentro de um contexto social, religioso, individual, né, que nos prepara para sermos introduzidos como uma referência, um testemunho a outras pessoas. A minha devoção, automaticamente, é este emprego disciplinativo para que toda a verdade não seja simplesmente posta dentro de um livro, mas que eu possa transfigurar ela, a minha existência, transportar ela, transmigrar, para que a verdade possa ser utilizada em prática. Refletir na sua vida. Sim. Tiago 1,22, né? Ser depois praticante da palavra, não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Aí da versão atualizada. Na corrigida, ser depois cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Porque tem muita gente que tem muita teoria, mas não tem prática, né, pastor Gessé? Exatamente. A teologia, esse vocábulo teologia, se nós não estivermos perto de Deus, ele pode nos levar até um declínio espiritual. Eu digo o vocábulo frio. Porque a teologia, como bem disse o pastor no começo, ela é uma ciência. Se ela é uma ciência, nós temos a contribuição humana na sistematização, temos opinião de pensadores, temos uma parte histórica a explorar, e apenas esse ponto seria assim, interessante do ponto de vista cultural, de conhecimento, né? Mas não só de conhecimento se faz o relacionamento com Deus. A teologia pura também ela tem que ter aí esse outro lado, que é o devocional. Tem alguns pensadores que classificam áreas de conhecimento de duas formas. Uma é dogmática e a outra seria zetética. A dogmática seria uma busca de uma verdade absoluta e final, e a zetética é uma verdade através de reflexão, através da reflexão. Eu penso que... Mas aí é filosofia. Sim, né? sim, mas só para... que eu tô querendo abrir esses dois caminhos, porque eu quero chegar ao seguinte. A teologia ela pode ser dogmática, ou ela pode ser zetética, no sentido de que, se eu procurar na Bíblia verdades que valham para mim, em outras palavras, isso que o pastor Idail falou antes de mim, no individual, no íntimo, isto é o meu devocional. Eu busco Deus através de sua fonte, mas algo que seja prático para a minha vida, que vá me transformar, me moldar. Isso é o devocional. A palavra de Deus, em João 5,39, tem um texto que Jesus repreendia os escribas, dizendo: vós examinais as Escrituras, porque cuidais ter nelas a vida eterna. Na verdade não é um imperativo, hein? Isso, não é imperativo. Eles estavam dando a segunda do plural. Tem muita gente que usa esse texto fora do contexto, dizendo que isso é imperativo, e não é a segunda do plural. Não, Jesus estava repreendendo, dizendo: olha, vós examinais as Escrituras, porque cuidais ter nela a vida eterna. Isso seria, um prisma teológico. Eles conheciam profundamente a lei e sabiam que ela falava de Deus. Mas, ao mesmo tempo, o devocional deles estava manco, porque eles não estavam ao lado de Jesus, de quem essas Escrituras falavam. Então, o objetivo final não seria concluído. Portanto, tentando resumir a resposta, teologia e devocional, a teologia ela pode servir ao devocional, mas a teologia sem o devocional, ela pode ser até um problema para quem... mas não existe devocional sem teologia também. Não existe, porque nós vamos falar que existe uma expressão, a piedade sem doutrina
é como árvore sem raiz. Piedade sem doutrina é como árvore sem raiz, ela não se sustenta. E é por isso que é importante ter uma visão, mas nós não estamos falando sobre introdução à dogmática, ou introdução à doutrina. Nós vamos falar sobre vários tipos de teologia. Por que, pastor, o senhor está fazendo isso essa semana na rádio? Porque muita gente vem, sou calvinista, sou arminiano, o que é isso? Qual a fonte? O que sustenta isso tudo? Você quer falar sobre vida devocional, pastor? Sim, sobre a perspectiva, só um mero complemento, de que esta vida em devocional é um processo também de transformação pelo poder do Evangelho, que é a palavra de Deus. A carta de João, a terceira carta de João, ele vai dizer ao amado Gaio, diz assim: amado, desejo que vá bem em todas as coisas, que tenha saúde, assim como vai bem a tua alma. Ele diz assim: muito me alegrei quando os irmãos vieram e deram testemunho da tua verdade, como tu andas na verdade. Em outro aspecto, nas instruções dadas por Jesus a partir do Sermão da Montanha, ele vai dizer assim no capítulo de número 5, verso de número 13, vós sois o sal da terra. Logo após ele vai dizer que aí, vós sois a luz do mundo. Eu entendo ser o sal da terra alguém que foi transformado, impactada diretamente. Vida em transformação. Sem contaminação. E logo em seguida ser a luz do mundo, que é a vida em testemunho. O texto tem uma locução latina, uma locução em latim, que diz: Teologia adel do setor deum do sete et ad Deus do sit. Traduzindo, teologia ensinada por Deus. Ensina acerca de Deus e leva a Deus. Se a teologia não comportar tudo isso, quer dizer, ela é ensinada porque a fonte é a revelação de Deus, não é? Ensina acerca de Deus. Sim. E leva a pessoa a Deus. Porque tem pessoas, na verdade, irmãos, que são... Tem um sermão meu que fala sobre ser biógrafo de Deus. Tem gente que é biógrafo de Deus, conhece tudo, nomes de Deus, atributos incomunicáveis, tudo sobre Deus, mas não tem intimidade. E aí o salmista coloca no Salmo 42, né? Como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti suspira minha alma. Por outro lado, tem também os fãs de Deus. E aqueles, são aqueles, não é aqueles, desculpa o erro de concordância, meus irmãos. São aqueles que, na verdade, entram em êxtase quando algo de Deus acontece. Mas de longe, quer dizer, é suficiente só a experiência. Mas a fé gera experiência, mas a experiência não gera doutrina. Hebreus 11,6 diz: aquele que se chega a Deus deve crer que Ele existe, que Ele é, e que é galardoador daqueles que o buscam. Quer dizer, fé gera experiência. Existem os seguranças de Deus, que olham para o povo e nunca para Deus. E existem os amigos de Deus, não é? É aquele que pode dizer, como o Salmo 84, quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos teus átrios, o pardal encontrou casa, andorinha ninho para si. Existe, pastor Gessé, um entendimento de uma melhor tradução do Salmo 23? Sim. Qual é? No hebraico, o Salmo 23, o verso 1 diz: Adonai roi lo ersaid. Esse lo em hebraico não é nada, é não. É não. Então, ou seja, conclusão. O Senhor, meu pastor, não faltará. Então, Ele não me faltará. Quem é que não vai me faltar? Não é o que Ele me dá, é a sua presença. Então, o anelo de um cristão, por isso que, fulano estuda teologia e ele esfria. Irmãos, quem só estuda e não ora se torna uma geladeira. A geladeira só serve para conservar o que já está morto. Ninguém coloca nada vivo na geladeira. Só o pé de alface, a carne cortada. Quem só ora e não estuda pode se tornar fanático imbecilizado. O pastor está aqui já levantando Bíblia. Pois não, pastor, manda aí. Pastor Idail do Belém, Assembleia de Deus do Belém. Eu estou aqui extremamente sendo agraciados por Deus pelo complemento do conhecimento dos nobres pastores. Mas uma da expressão do escritor aos Hebreus, capítulo 5, verso 12, vai dizer assim: como efeito, devendo já ser mestres por causa do tempo decorrido, ainda necessitais que vos tornem a ensinar os princípios elementares dos oráculos de Deus. E vos haveis feito tais como necessitais de leite e não de alimento sólido. Aí ele vai dizer da fusão, né, da palavra em nós, desse desenvolvimento que é requerido. Vai dizer assim: ora, todo aquele que se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as faculdades exercidas
para discernir tanto o bem como o mal. O sentido de que, uma vez introduzida a verdade em nós, os nossos sentidos são aguçados para a prática e as nossas faculdades exercitadas, justamente para discernir essa vida de testemunho, uma vida de excelência, para alcance de outras pessoas. Quando ele diz que há faculdades exercitadas para discernir tanto o bem como o mal, fala dessa maturidade, desta vida devocional evoluída. Uma outra locução latina sobre isso é: a teologia não é de hábitos demonstrativos, sede exibitivos. Você encontra isso essas locuções no livro do Caldeirão de Andrade, da CPAD, Dicionário Teológico, não é? Isso significa o quê? Que, ao contrário da filosofia, que é uma questão de reflexão, filosofia, amigo, sofia, sabedoria, amigo de sabedoria, mas na verdade tem a ver com a reflexão, que ao contrário da filosofia que se ocupa em demonstrar logicamente os fatos, a teologia se propõe a proclamar o conhecimento divino, ou aquilo que Deus revela. É importante. Então, quanto mais você estuda, mais você cresce, não é? Sim. Não é isso? Agora, nós falamos ontem, na verdade, sobre a palavra teologia não é uma invenção da fé cristã, né? Na Grécia Antiga, poetas foram os primeiros a ser chamados de teólogos. Vieram os filósofos, por exemplo, Platão e Aristóteles, que criticaram e traduziram a teologia mítica dos poetas para o veículo do Logos, não é? Veículo do Logos filosófico. Esses filósofos foram os primeiros desmitologizadores. Dá para fazer um trava-línguas aí? Quem consegue repetir? Está aqui o Rafa. Rafa, você consegue repetir teologia da desmitologização? Não. Né? Os filósofos do Platão e Aristóteles, que eram desmitologizadores, eles usam a palavra teologia para contrapor a série de deuses do panteão grego. Mas depois, no século XIX, houve um movimento pernicioso e deletério, muito ruim, que é a teologia da desmitologização. O que é teologia da desmitologização? É uma teologia que procurou desmistificar algumas porções da Bíblia. Se nós pudermos comparar... Isso aí também não é novo. Os saduceus faziam isso, né? Os saduceus, inclusive, eles eram diametralmente opostos ao farisaísmo. Exatamente. Eles não criam em anjo, em espírito e em ressurreição. Então, se nós tomarmos essa linha da desmitologização no radicalismo, daqui a pouco nós vamos tirar alguma essência do que é a teologia. A teologia da desmitologização é uma coisa do inimigo. Sim, porque se você quer pegar todos os fatos da Bíblia que são sobrenaturais e contextualizar apenas historicamente, ou colocar isso como símbolos, então, não, Éden foi simbólico, Deus desceu foi simbólico, não, na verdade Jesus não ressuscitou, milagres não existiram, toda nação ou todo povo precisa de heróis. Irmãos, isso é coisa diabólica. No século... Como boa parte também da Bíblia é tido como um contexto de fábula, de mitologias, né? Não, interessante, irmãos, com relação a essa questão, eu tenho uma visão interessante sobre a história da igreja. Na Alemanha mesmo, quando começou a teologia da crise, teologia da morte de Deus, as coisas são coisas malignas. Nós vamos falar sobre teologia liberal e teologia existencial, se Deus permitir, tempo. Não acredito que não hoje. Mas o que acontece? Esses teólogos diziam da desmitologização ou da desmistificação que todos os milagres da Bíblia são lendas, mitos. Inclusive atacam a questão de Noé como se não fosse um fato histórico. Mas alguém pergunta, o que é mito? O que é mito, justamente? O que é mito? Mito, do grego mitos, que significa fábula, não é? O latim mito, narrativa que tem como fundo os tempos heróicos de um povo, ligada à cosmogonia, descreve deuses e semideuses que encaravam as forças da natureza contrapondo às limitações humanas. Cláudio Honor Corrêa de Andrade coloca algo como, alguns teólogos como Rudolf Bultmann, do século XIX, procuram definir como mitos e fábulas os aspectos sobrenaturais da Bíblia, desmistificação. Na Bíblia, nada é mito. Se estiparmos o sobrenatural das Escrituras Sagradas, a palavra de Deus perde todo o sentido. A Bíblia, para ser aceita pela fé, seus milagres estão ali para serem revividos hoje. Então, qual é o tempo verbal para Deus? O tempo verbal para Deus sempre, invariavelmente, é
o presente de indicativo ativo. Deus é ontem, é hoje e é amanhã. Então Deus é. Ele faz e continua fazendo. Não é? E Deus, aliás, irmãos, tem uma moçada aí que vamos combinar. Google tem umas modas, não é? Eu vou voltar ao mito aqui, que eu vou falar o que aconteceu no século XIX, mas o Google tem umas modas. Um aluno meu, no seminário, chegou, não, Deus não existe. Como não existe? Não, Deus não existe. Aprendi no Google que Deus é. Então vamos rasgar Hebreus 11, não é? Hebreus 11:6, aquele que se chega a Deus deve crer que Ele existe. Ah, mas existência deve estar circunscrito à criação. Onde, irmãos? Melhor, quem fala uma bobagem dessa precisaria estudar um pouquinho mais sobre as figuras de linguagem com relação à divindade, antropopatismo, antropomorfismo, zoomorfismo. Não é? Aí quando fala que Deus existe, ele não está dizendo que ele foi criado, é que ele não é produto da mente humana, como esses desmitologizadores. Dá para falar isso rapidinho? Desmitologizadores. Agora a teologia da desmitologização. Vai travar a língua. Teologia da desmitologização. É tudo isso que o É pastor tudo acabou de isso. dizer. Exatamente, se escapou. Então, no século XIX, esse povo começa a ensinar isso. O que acontece? Rouba a fé do povo alemão. E aí, no começo do século XX, esse mesmo povo que teve a sua fé roubada no berço da reforma, coloca a sua fé em um austríaco chamado Adolf Hitler. 6 milhões de judeus mortos, milhões de soldados, sem contar civis. Muita gente, por quê? Porque uma visão teológica equivocada, né? E que dentro até de um contexto histórico, tem até um livro chamado Cruz de Hitler, que perguntou aonde ficou a igreja dentro desse tempo, né? Em que Hitler... Não, secularizada. Irmãos, a igreja está na terra, mas o coração tem que estar no céu. Não é? Aonde está o teu coração? Tem muita gente que entra para estudar teologia. Eu quero que os senhores comentem isso. Eu sou pentecostal, mas não é questão de ser pentecostal, não é questão de ser de Jesus. Jesus é místico? Sim. Sim, lógico que é. Agora, tem que entender o que é místico. O que é metafísica, metatapsíquica, além do físico. A questão da sobrenaturalidade. Me parece, não fala memória, se não me fala memória, foi Ricardo Gondim que disse que quanto mais ele estuda, ele encosta na cadeira assim e começa a dizer: Deus, eu não conheço nada. Não é? Agora tem gente que estuda meia dúzia de coisinhas e acha que é a última bolacha do pacote. A última bolacha do pacote está quebrada e esfarelada. A última Coca-Cola do deserto, se abrir e tomar, dá diarreia. Irmão, humildade, caldo de galinha não faz mal para ninguém. Bom, como o senhor pediu para comentar isso... Fica à vontade. Quando eu fui estudar teologia, eu comecei a estudar muito novo. Acho que eu comecei com 16 anos de idade. Algumas pessoas que entraram na sala de aula teológica, elas queriam a carteirinha de estudante para poder dar carteiradas de teólogo. Não, eu estudo teologia. Eu estou aprendendo meu curso de teologia. E muitos deles saíam reproduzindo coisas que o professor de teologia não tinha dito em sala. Reproduzindo, mas não produzindo. Exatamente, mas às vezes o professor nem dizia, o professor era bem intencionado, os alunos eram mal intencionados e eles queriam autoridade para trazer sempre novas revelações. E muitas vezes saíam o quê? Umas frases de efeito, algumas coisas bem decoradas, e algumas pegadinhas bíblicas para envergonhar o pastor ou o professor de escola bíblica dominical. E esse é o efeito negativo que fez com que boa parte do povo de Deus rechaçasse a palavra teologia. A teologia serve para você estudar com humildade a Deus e se aproximar de Deus. Aquilo que ele revela, na verdade, né? Isso. Oséias capítulo 6, versículo 3. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Deuteronômio 29, um texto famoso da Bíblia. As coisas reveladas são para nós, mas as encobertas são para Deus. O que acontece? Às vezes as pessoas pensam que estão teologando e não estão teologando, estão cometendo pecados. Porque aumentam o que a Bíblia não diz e reduzem o que a Bíblia diz. Isso é um problema. Com certeza, pastor. Eu vejo, lamentavelmente, pessoas que querem pegar coisas para embevecer a sua plateia. E falam verdadeiras aberrações. Eu sempre digo que existem coisas tão profundas por aí, mas tão profundas que vêm cheirando a enxofre, né? O texto de Coríntios, aquele texto de Coríntios, pastor, diz que é da letra mata. Eu estou um pouco cansado hoje, mas vamos lá.
Estou aqui na rádio desde cerca de 7 horas da manhã, né? Epístola de Paulo aos Coríntios, está aqui, capítulo 3, 2 aos Coríntios, capítulo 3, versículo 6. O qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Não está falando de estudo, está falando do ministério da lei em relação à graça, à dispensação ou ministério do Espírito. É isso que o texto está falando, da nossa vida em Cristo. Agora, no segundo século, né, que a palavra teologia foi assimilada a partir do segundo século pelos cristãos. Então nós temos o uso da teologia, dessa palavra no grego clássico, que na verdade era usada para atos de deuses, atos lendários e filosóficos. No estoicismo, não é? Eu acredito que não é pertinente aqui, num curso, aquele curso de interpretação bíblica que logo vai estar à disposição aqui pela faculdade. Nós vamos explicar o que é estoicismo, escolasticismo, era patrística, tudo isso. Não é? Agora, na era patrística, nos pais da igreja, a teologia era essencialmente a teologia bíblica, não é? Incluindo aquilo que a Bíblia diz sobre Deus e seus atos. Aliás, é a melhor. Não é? O que a Bíblia diz? Sim. Me permita dizer uma coisa. O pastor Cruvinel acabou de citar que a teologia ela era primariamente preocupada em entender o que a Bíblia dizia, né? Isso no caso dos cristãos. E hoje eu percebo que muitos ditos alunos de teologia, eles bebem tantas fontes, eles querem pegar aquela tradução que é a tradução mais difícil, que todos os pais da igreja rejeitaram, que os reformadores rejeitaram. Eles querem aquela tradução uma que foi revelação rejeitada. única. Isso. Gnósticos. Eles querem encontrar... Querem se destacar, né, por um conhecimento novo. Né? Então muitas vezes eles acabam colocando toda aquela geração passada como nula. Estavam todos enganados. Todos ignorantes. Todos ignorantes. Ele inventou a roda. Isso. Aí vão procurar em livros apócrifos uma interpretação para aquilo que a Bíblia diz. Às vezes desconsidera o que Paulo disse a respeito, o que Jesus disse a respeito. Aí depois fica falando de neopentecostal, porque eu já vi gente fazer batalha espiritual, ou já li acerca de pessoas que fazem batalha espiritual entrevistando demônio. Como é que pode? Aí você vai aprender sobre Deus em livros apócrifos. Não é a mesma coisa? Qual a diferença? Sim, pastor, e daí? Eu dentro do que o pastor Gessé estava abordando, o Salmo de número 19 e o verso de número 7 a 11 vai falar da lei do Senhor, mas um dos pontos aqui diz assim, verso de número 8, os preceitos do Senhor são retos e alegra o coração, o mandamento do Senhor é puro, ilumina os olhos, o temor do Senhor é limpo e permanece para sempre. As ordenanças do Senhor são verdadeiras e inteiramente justas. E quem é que as deseja? Mais desejáveis são do que o ouro, sim, do que muito ouro fino, mais doces do que são do que o mel. Fala justamente desse desejo de buscar para essa vida em transformação, como eu falei a princípio. Provérbios capítulo 9, verso de número 10, vai falar desse caminho, né, do temor ao Senhor, que é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é prudência. Maravilha. Olha, a palavra teologia pode ser usada em várias, semanticamente falando, quer dizer, o que ela significa dentro de uma frase, com vários objetivos. Uma delas, olha, nós estamos dando um esboço para vocês aqui, tá? Isso se ensina nesse curso que eu falei aqui, que em breve nós vamos disponibilizar. Fique tranquilo, em breve vai ser uma grande bênção. Como unificação do conhecimento, teologia como unificação do conhecimento. Os chamados pais da igreja, então os teólogos da Idade Média, enfatizaram a unidade da verdade e do conhecimento, dando a entender que todos os assuntos de estudo, incluindo as ciências, são ramos da teologia. Tanto que naquela época se entendia que a teologia é a rainha da ciência. Falando em ciência, qual a relação da teologia e a ciência? Não é? A questão da teologia consciência foi colocada em discussão quanto à palavra e o conteúdo da teologia, como ciência da fé. Adquiriram pleno direito de vida dentro da fé cristã. A teologia passou a ser considerada como a rainha das ciências. Podemos observar o prestígio que os teólogos tinham a partir da Idade Média. Contudo, nem sempre a teologia teve um relacionamento pacífico com as outras ciências. Principalmente no surgimento do darwinismo, né?
ou no obscurantismo da teologia derivada do romanismo da Idade das Trevas? A teologia, eu entendo sim que a teologia seja uma ciência, não no sentido restrito da palavra, mas num sentido amplo, sim, a teologia, porque ela se sistematiza, ela tem uma base e ela pode ser provada, ponto. Agora, a ciência humana, o conhecimento humano, ele é progressivo. Eu não posso querer pegar o conhecimento do ser humano do século I, pautar a teologia e achar que aquilo está fechado. Tem muitas questões que não estão fechadas. Darwinismo é uma questão que não está fechada. É uma teoria que já foi desconstruída e no auge do darwinismo, quando alguém tentava conciliar teologia com ciência... Tentaram e acabou se esbarrando... Evolucionismo cristão. Isso. Eu acredito que a ciência humana ela é incompleta. Se o homem conhece um pouco de ciência, ele se afasta de Deus. Se o homem conseguir conhecer muita ciência, ele se aproxima de Deus. Aliás, eu quero dizer para os irmãos, por exemplo, entre no YouTube e procurem design inteligente. Design inteligente. Assistam isso. Olha aí, você sabe o que é argumento cosmológico, teleológico? Argumento teleológico da existência de Deus? Argumento cosmológico, argumento filológico. São argumentos da existência de Deus em que não precisa da Bíblia para você ver que Deus existe. Você vai simplesmente observar o universo. Teléus, não é? Você aprende isso em teontologia, doutrina de Deus, cosmológico, está tudo. O universo, ele é harmônico, ele tem uma harmonia tal que somente uma mente inteligente poderia ter pensado nisso. Tanto que existem muitos cientistas não se convertendo ao cristianismo, não é isso. Eles estão se convertendo ao design inteligente, que a observação faz com que eles entendam que existe realmente uma mente por trás da harmonia do universo. Sim, pastor Idaí? O Salmo de número 19 é isso. Vamos chegar nele. O pastor Gessé abordou acerca desta necessidade que temos até para formar o conhecimento, que é um padrão sistemático da teologia, né, que nós temos diversas abordagens temáticas, mas essa visão que o pastor Cruvinel acabou de abordar, Salmo 19, os céus declaram a glória de Deus, o firmamento proclama a obra das suas mãos. Então é essa amplitude que não se limita simplesmente também ao livro que foi colocado de forma sistemática para formarmos o conhecimento. Bom, aí nós vamos entrar numa questão interessante sobre a natureza, mas vamos falar disso ainda hoje. Eu simplesmente quis fazer um ponto agregador. Mas ficou legal, porque nós vamos pensar se essa teologia é suficiente, a natural. Vamos só falar um pouco sobre então, da questão da teologia modernista. Essa teologia, nós vamos falar sobre ela essa semana, mas quando estudamos a Bíblia e pesquisamos o texto sagrado, à luz da revelação do Espírito Santo, nós obtemos fundamentos para uma teologia pura, útil, edificante. Quando eu digo teologia edificante, a Bíblia diz, existem muitas vozes no mundo, nenhuma delas é sem sentido, não é? Então tem vozes que não são edificantes. Como tem teologia que era só teórica, ela não produz coisa nenhuma. Estou falando de ramificações. Então é importante você... E outras são até venenosas. Não é isso? Sem dúvida. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Agora, como é que nós pensamos isso? Ultimamente tem enveredado, vocês podem falar aqui, por caminhos de filosofia humana e heresia doutrinária, surgindo assim uma teologia modernista que nega as principais verdades bíblicas, tais como... E aliás tem gente... Aí no YouTube de montão ensina essa coisa maligna e tem muito crente para trás. Porque parece que fala bonito, fala hebraico. Será que fala mesmo? Será que conhece mesmo? Por exemplo, que nega a inspiração da Bíblia. O que é o teopneustos? A inspiração divina no homem. Pedro falou sobre isso. Toda palavra divinamente inspirada é proveitosa para corrigir, redarguir e instruir. Vamos lá. Ajuda aí. 3, vamos lá. Pastor, toda palavra... toda palavra divinamente inspirada. Qual é o texto? É Pedro, acho que é 1,21, não é? 2 Pedro 1,21. É 1? Eu estou aqui desde as 7 horas da manhã, viu, irmãos?
Não, 2 Timóteo 3,16. Timóteo Isso. 3,16. Pedro falou que homem algum, profecia alguma foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Mas 2 Timóteo 3,16 diz: toda escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para repreender, para redarguir em justiça. 2 Timóteo Então, 3,16. continua o seu comentário. Se o senhor quiser também, fica à vontade. O que eu ia dizer é o seguinte: essa inspiração de Deus que o Senhor trouxe, esse theopneustos, significa o seguinte. Vou ler para você em português, em grego. 3,16. Pros Timotheon, passagrafê, theopneustos, quer dizer, toda escritura, toda escrita, theopneustos, teoses, é soprado para fora da parte de Deus. Termina, depois o senhor vai. Então, essa inspiração do Espírito Santo, essa inspiração que também é sopro, que também é uma das palavras usadas para o Espírito Santo, essa inspiração garante que nós temos na revelação escriturística o suficiente para entendermos que existe um Deus, que este Deus está vivo e que esse Deus se relaciona com o homem. Tá, o pastor quer falar sobre essa questão dessa negação da virgindade, da realidade do céu, da existência do inferno, personalidade do diabo. Eu vou sobre a orientação de Paulo aos Gálatas. Versículo 1, 6, 7, 8 diz assim: admira que tão depressa estejais passando daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, ainda que já vos anunciamos, seja anátema. É importante isso, pastor, porque a palavra, veja o versículo 6 de novo. Da graça de Cristo para outro evangelho. Então aqui, reis, heteron, eis, heteron, evangelion. Heteron. Heteron aqui já é um acusativo, tá? Heteron seria o contrário de alos? Alós. Isso. Não, heteros, né, que é o nominativo, né, que é a forma, porque em grego o caso indica a função. Mas aqui está no acusativo. Reis, repete, reis. Heteron. Evangelion. Traduzido ao pé da letra, para de tipo diferente. Lembra quando fez ciência, irmão? Lá, esse é fundamental, né, que fala agora, né? No meu tempo era primário, que eu sou antigo. Falava sobre mistura heterogênea e homogênea. Heterogênea é aquilo que não se mistura. Então aqui, ó. Reis, heteron, evangelion. Quer dizer, um evangelho de tipo diferente. Aí versículo 7, pastor. O qual não é outro. Aqui, outra, a palavra outro, outra aparece de novo. Só que outro aí é a tradução, ó. Ho'uk estin aló, que é a palavra grega para outro da mesma espécie. Quer dizer, não é da mesma espécie. Ele é heteron, mas não é aló. Quer dizer, ele não é da mesma espécie. Então, tem muitos evangelhos por aí. Sim. Agora, e ainda o texto ele é enfático, o pastor diz assim, o qual não é outro, mas alguns há que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Justamente, os crentes fiéis à sã doutrina repugnam e rejeitam a teologia modernista. Na primeira epístola de Paulo, deveria ler isso toda a ceia, viu? Capítulo 11, capítulo 11, versículo 18. Porque antes de tudo estou informado a haver divisões entre vós. Versículo 19, porque até mesmo importa que haja partidos. Essa palavra traduzida por herege. Mas por que importa que existe isso? Partidos para que também os aprovados se tornem conhecidos no nosso meio. Irmãos, a Bíblia diz em Atos 17:30 que Deus não toma em conta o tempo da ignorância. Se meu irmão e minha irmã se converteram, não importa que igreja é. Mas se tem Jesus na igreja romana, não importa. Agora, se é convertido, não, para a igreja romana, se você é convertido, você vai rejeitar qualquer coisa que contraria as escrituras. Mas tem um santo lá, e às vezes tem, por exemplo, o profeta, o apóstolo, o querubim ungido, como se aquela pessoa tivesse morrido na cruz. O profeta do avivamento. Quer dizer, é artigo definido. Isso é só Jesus que usa isso, irmão. Só para Jesus. E Deus não divide a glória dele com ninguém.
Você fica, mas eu me converti num lugar assim. Mas se você é convertido, a verdade vai te libertar, porque o Espírito Santo guia na verdade. Ah, mas te proíbe ler Bíblia. Se proíbe ler Bíblia, sai daí. Sai daí. Bíblia, meu irmão, tem que ter aqui, ó, na live, marca de dedo, de leitura. Sim. Não é porta-treco. Bíblia não é porta-treco. Tem gente que esqueceu o óculos um ano depois, o pastor falou, não consigo ler a Bíblia, pastor, faz um ano que eu perdi o óculos. Também para essa Bíblia que eu leio. Quando o pastor abriu a Bíblia, o óculos da irmã estava lá dentro. Meu Jesus. Sim, pastor, Pastor, Itaí. só um complemento ao que o senhor acabou de expor. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 16, que é tido pela exposição bíblica como a doxologia mais densa do apóstolo. Ele vai dizer no capítulo 16, verso de número 17, rogo-vos, irmãos, que noteis os que promovem dissensões e escândalos contra a doutrina que aprendestes. Desviai-vos dele, porque os tais não servem a Cristo nosso Senhor, mas ao seu ventre, com suaves palavras, ilusões enganam os corações dos incautos. Repete o texto. Carta de Paulo, a Carta aos Romanos, capítulo de número 16, verso 17. É isso aí. Está escrito? Está escrito. Então eu creio. Está escrito? Está escrito? Eu acredito. Eu também. Eu acredito. Porque ao E a homem, Bíblia diz assim, pastor, desculpe, desviai-vos deles. ao homem herege, depois de uma ou duas demonstrações, deixam. Amós 3,3, andarão dois juntos se não tiverem como um acordo. A pessoa quer rejeitar Jesus, e negar as doutrinas. Não, é atribuído a Agostinho, né? O doutor Ivan, não está aqui, o doutor Ivan é especialista em Agostinho. Como dá o doutor Ivan para mim? Mas é atribuído a Agostinho. Aí ele pode deliberar, dizer melhor se é isso mesmo, mas se é dele essa frase, mas a frase é correta. Nas coisas essenciais, Unidade. nas coisas não essenciais, Liberdade. mas em todas as coisas. Caridade. Agora, amor sem verdade não é amor. Pastor, e ainda aqui complementa assim, porque os tais não servem a Cristo nosso Senhor, mas ao seu ventre. Olha, Então, tá. Sim, pastor, pode ficar à vontade. a Pastor teologia, Gessé. a teologia, ela puramente ensinada com piedade, com homens que têm um compromisso com Deus, ela é produzida de uma forma que agrada a Deus. A Bíblia não precisa de enfeites nem de muletas. A Bíblia é a inegável e infalível palavra de Deus. Em Jeremias 22, 29 diz: terra, 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 ouve a palavra do Senhor. Repete aí. Ge. Ge, Digo 3 vezes. Ge. Ge. Acue. Acue, Tom logo tu teu. tom logo tu teu. Vai lá, pastor Idail. Ge. Ge. Acue. Acue. Tom logo tu teu. Tom logo, Tom logon tu teu. tu teu. Você falou em grego bíblico, terra, 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 ouve a palavra de do Deus. Senhor. Continua, Em pastor. hebraico seria Eretz, Eretz, Eretz. Então vai lá. Vamos lá. Eu vou falar no português. Ok. Bom, em Tem Jeremias gente, 23, tem gente 29. que acha ruim a gente falar, irmão, nós estamos dando elemento para você. Excelente. É melhor você ter para sobrar do que você não ter nada e ficar enchendo linguiça no púlpito ou numa Excelente. escola de dominical. Exatamente. Tem que ter humildade. Vai lá. Em Jeremias 22, 29, terra, 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 ouve a palavra do Senhor. E Jeremias 23, 29 diz: não é a minha palavra como um fogo, diz o Senhor, e como um martelo que esmiuça a penha? Eu sempre, quando olho para a Bíblia, que é a fonte da teologia, tá a Bíblia, como diz o pastor Roberto A Cruvinel, Bíblia. você tem que olhar com temor, sabendo que o autor da Bíblia está vivo E presente. e presente. É. Essa é a parte mais linda. Mesmo esses 2000 anos de tradição e reformas que a teologia passou, de várias escolas de interpretação, para você não errar, olhe a Bíblia com respeito, com reverência e procure fazer sempre uma análise histórico-gramatical. Você vai errar muito menos. Se você for fiel ao contexto histórico e fiel ao conteúdo escrito, à gramática daquilo, você vai errar muito menos. Acontece que as pessoas se aproximam da Bíblia cheia de intenções, de pensamentos, e querem provar na Bíblia seus pensamentos, criatividade e intenções. E aí nós não temos teologia. Nós temos aí devaneios que usam a Bíblia como base. Maravilha. Pastor, pode falar. Eu sou muito da visão da ortodoxia, né? E Jeremias capítulo 7, pegando o gancho do pastor Gessé, diz assim, 7 e 8. Mas vede, vós confiais em palavras falsas para que nada são aproveitosas. Aí vem o verso 23, é o Senhor corrigindo a nação através do profeta, diz assim,
Mas isso lhes ordenei: dai ouvidos à minha voz, e eu serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo. Andai em todo o caminho que eu vos mandar, para que vos vá bem. Mas não ouviram, nem inclinaram seus ouvidos. Pelo contrário, andaram com seus próprios conselhos, na dureza do seu coração maligno. Andaram para trás e não para adiante. Maravilha, irmãos. Então, eu quero dizer aos irmãos que amanhã, se Jesus permitir e não voltar até lá, porque eu sou pré-tribulacionista, pré-milenista, nós vamos falar sobre as bases fundamentais da teologia, vamos falar sobre as classificações, teologia calvinista, luterana, paulina, arminiana, wesleyana, bartiana, teologia bartiana. Calvar. O que é linha de pensamento, o que é origem e fonte, por que eu falo que eu sou soberanista, né? Definições, teologia natural, então vamos falar sobre teologia sistemática, teologia e fé, fontes da teologia, o que é misticismo falso, misticismo verdadeiro, racionalismo, propósito da teologia, teologia e doutrina, o que é inspiração, revelação, autoridade, veracidade, tudo isso vamos falar. Chegamos ao final. O senhor quer deixar um versículo, pastor? Eu deixo ele dizer, o pastor agora, pega uma caneta para anotar os contatos do pastor Idaí e do pastor Gessé. O senhor quer ler um versículo? Eu quero só concluir com o verso de número 12 de carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 1, verso 12. Eu quero, irmãos, que saibais que as coisas que lhes aconteceram contribuíram para um maior avanço do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. Mas muitos dos irmãos do Senhor, tomando ânimo com as minhas cadeias, usaram falar a palavra mais confiadamente sem temor. Verdade é que também alguns pregam a Cristo, por inveja e porfia, mas outros de boa mente. Justamente. E o que te limpa a mente? É a palavra. Vós sois limpos pela palavra. Efésios. Pastor Idaí, no tempo está... Quem quiser te encontrar, como faz? Pela internet, @Idaí Costa, o Facebook também pelo mesmo endereço. Idaí, quem quiser convidar o pastor para pregar, ele é um homem de Deus, mas leva ele sim, mas cuida dele lá. Agradeço. Idaí Costa, né? Idaí Só Costa. procurar nas redes sociais. Pastor Gessé. Eu deixo Hebreus 4:12, que diz que a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante que qualquer espada de 2 gumes e apta para discernir os pensamentos e intenções do homem. Meu contato também na internet, você pode escrever Gessé Odilon ou Gessé Odilon Rodrigues. Você vai ter meu contato no Instagram, no YouTube, Facebook. Você pode curtir, seguir e acompanhar. Meu telefone é 11 999 561879. Deixo um abraço para o Brasil, para Cristo em Arujá, pastor Roberto Lucene, pastora Bernadette. Obrigado, pastor Cruvinel. Obrigado, pastor Idaí Costa. Da mesma forma, eu quero agradecer, pastor Roberto, pela oportunidade, pastor Gessé, de podermos ladear esse dia tão memorável de, na rádio aqui, também expormos a palavra do Senhor. A minha gratidão. Eu é que agradeço, irmão. Agradeço também a família Apolinário, que propõe esses programas. Às 11 da manhã, programa Debate com Cláudio Apolinário. Ao meio-dia, programa teológico, primeira edição, que tem o apelido de Teologia na Lata. Às 3 da tarde, quarta e sexta, que é o Palavras que Edificam. Às 16 horas, Teologia, segunda edição. Estamos chegando ao final. Agradeço a família Apolinário. Ore pela família Apolinário. Ore pela família Apolinário. Meus contatos. Quer me convidar a pregar? 11 9 67665787, WhatsApp 967665787. Entra no meu Instagram, quero ver se você gostou dessa aula, @Roberto Cruvinel, @Roberto Cruvinel, de novo, @Roberto Cruvinel. Deus abençoe e fica na paz.